Oi, pessoal, tudo bem? Estão animados para mais uma aula? Sou a professora Jaqueline e nós vamos ter mais uma aula do 7º ano. Mas antes, eu quero dar 2 recados bem importantes para vocês. Se você faz a sua atividade, você tem acesso ao Classroom, não esqueça de fazer a atividade e concluir lá, conferir se foi enviada a tua resposta. Porque isso garante que você está assistindo, participando e a sua frequência. Se você não tem acesso ao Classroom, não tem problema. Só veja na tua escola que dia que ela está funcionando para ver exatamente que dia que você pode pegar as suas atividades, leva para casa, resolve e vê que dia que você entrega. Não esqueça que vocês precisam fazer a parte de vocês, tá bom? Então, o que nós vimos na aula anterior? Então, na aula anterior, nós vimos a soma da medida dos ângulos internos de um polígono regular. Nós vimos do triângulo equilátero, que cada ângulo interno mede 60 graus, e o nome equilátero quer dizer lados iguais, né? O quadrado, os seus 4 ângulos internos medem 90 graus, e os seus 4 lados também são iguais, ou seja, congruentes. E nós vimos do pentágono regular, onde cada lado mede, né, a mesma medida, 5 centímetros, 10 centímetros, não importa o tamanho do desenho, e cada ângulo interno mede 108 graus, tudo bem? E o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos continuar falando sobre a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Mas antes, vamos fazer um exercício para ver como é que está a memória de vocês, se vocês se lembram que vimos na aula anterior, tá bom? Então lá, um quiz. Um polígono regular possui a medida dos seus lados e dos seus ângulos internos congruentes? Essa afirmação é verdadeira ou ela é falsa? O que vocês acham? Um tempinho para vocês responderem.
aí, conseguiu responder? Essa foi fácil. Inclusive, quando eu estava explicando o que a gente viu na aula anterior, já dei o conceito do polígono regular. Então, qual que é a alternativa correta? Verdadeira. Então, um polígono regular possui a medida dos seus lados e dos seus ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. A gente viu a aula anterior, triângulo equilátero, quadrado e pentágono regular. Tudo bem? Então, exercício 2. Tá? Jonas é artesão. Tá? Então, ele constrói coisas, né? E pretende confeccionar uma mesa com um tampo de vidro em um formato de um polígono regular. Então, ele gosta de fazer essas mesas um pouco diferente do que a gente está acostumado. A maioria das mesas, ou ela é circular, ou ela é retangular. E tem as quadradas também. Mas ele quer fazer um tampo de vidro pentagonal. Tá? É um pentágono, 5 lados. O desenho abaixo representa o projeto dessa mesa com o tampo de vidro destacado em cinza. Já mostro o desenho. Antes de iniciar a confecção do tampo de vidro, Jonas precisa determinar a medida do ângulo interno que está destacado. Então, vamos ver? Então, é esse aqui, ó. Essa é a mesa, o projeto. Então, tem aqui os pés, né, dessa mesa. E ele tem esse tampo aqui. E ele quer saber, para fazer o recorte no vidro, ele quer saber quanto que mede esse ângulo aqui, tá? Então, quais são as alternativas? Letra A, 108 graus. Letra B, 120. Letra C, 216. Ou letra D, 270 graus. E daí? Fácil, hein? Vou dar um tempinho para vocês responderem e nós já voltamos.
aí, conseguiram responder? Essa foi fácil. Nós fizemos um exercício bem parecido com esse na aula anterior, né? Vocês lembram disso? E até quando eu fiz a revisão no início da aula, ele estava lá, o desenho com esse ângulo. Vamos ver como é que resolvemos? Vem cá. Então, aqui, ó. Então, eu quero saber qual que é a medida desse ângulo, do tampo, né? Dessa mesa diferente, né? Que o Jonas quer fazer, né? Então, vamos ver lá. O tampo é um pentágono regular. Então, informação importante. Então, significa que esses lados, né? As laterais, né? Da mesa vão ter todas a mesma medida. E esse ângulo aqui, essa letra aqui é a letra grega beta, tá? Ele é um B, um pouquinho mais estilizado, né? As letras gregas são bastante utilizadas em matemática por causa da origem, né? Nós temos toda a parte da geometria, ela tem esse pé lá na Grécia Antiga. Então, vocês já estudaram um pouco sobre Grécia, então ela é um dos berços, vamos dizer assim, da matemática que nós usamos até hoje. Então, essa é a letra grega beta, maiúsculo, tá? Então, eu quero saber esse ângulo aqui. Então, ó, seguindo o raciocínio, vamos relembrar isso aqui? Então, ó, se eu traçar o vértice, né, traçar as diagonais do vértice de um pentágono, eu vou ver que essa soma, esses 5 ângulos somados, eles vão me dar 540 graus. Então, nós já vimos isso na aula anterior. Então, a soma dos ângulos internos no triângulo é 180, ó. Essa é uma informação que não pode esquecer, tá bom? A gente está sempre relembrando isso. E multiplicando por 180 dá 540 graus. Bom, são 5 ângulos internos. Então, é só dividir por 5. Nós já fizemos essa conta, né? Vocês lembram disso. Então, eu só coloquei o resultado aqui para vocês. Então, o ângulo mede 108 graus, tá bom? Então, esse ângulo mede 108, esse 108, esse 108, esse 108 e esse 108, tá? Por que eu dividi por 5? Porque é um pentágono. Então, agora a gente já descobriu. Então, o Jonas, para construir essa coisa, a parte interna, o ângulo interno desse meu pentágono, ele vai medir exatamente a letra A, 108 graus. E daí, foi fácil? Tranquilo, né? Então, vamos continuar. Então, a gente já viu, né, deu uma relembrada aí em 2 conceitos, né, importantes. Então, vamos continuar nossa aula. Agora, nós temos o hexágono regular. Bom, o que é o hexágono? 6 lados iguais, 6 ângulos internos também iguais. Vamos ver quanto que mede a soma? Vamos seguir o mesmo raciocínio que a gente fez com o pentágono na aula anterior e que no exercício que eu acabei de corrigir com vocês. Então, nós vamos escolher um vértice, qualquer vértice, lembra que é vértice? Ó, vértice, 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 são 6. E nós vamos traçar a diagonal. Então, ó, escolhi esse vértice aqui. Tracei uma diagonal. Por que a diagonal eu peguei aqui e coloquei até aqui? Porque se eu fosse para cá, é lado, não é diagonal. Se eu fosse para cá, eu tenho diagonal. Por quê? Vértice ao vértice oposto. Bom, tracei uma diagonal. Será que dá para traçar mais alguma diagonal? Vamos ver? Agora eu vou traçar... Ah, dá sim, professora. Você pode unir com esse vértice aqui, ó. Pronto. Já tracei 2 diagonais. Então, ó, peguei daqui e aqui. Será que dá para traçar mais uma, sem que ser conhecida com lado? Vamos ver? Ah, dá sim, professora. Ó, se você pegar daqui e unir aqui, eu tenho mais uma diagonal. Então, e agora? Será que dá para traçar mais uma? Vamos ver. Daqui, não dá mais, professora, porque, ó, se eu traçar daqui até aqui, ele vai coincidir com o lado, então deixa de ser diagonal. Então, o hexágono, ele, partindo de um vértice, ele tem 3 diagonais, tá bom? E olha o que aconteceu quando eu tracei essas diagonais. Eu dividi esse meu hexágono regular em 4 triângulos, tá vendo? Então, eu tracei a diagonal, ó, 1 triângulo, 2 triângulos, 3 triângulos, 4 triângulos. E eu tenho que a soma desses ângulos, quer dizer, se eu somar os 6 ângulos internos do hexágono, essa soma vai dar 720 graus. Por quê? Porque como eu tenho 4 triângulos, cada triângulo mede 180, então é só fazer 180, mais 180, mais 180, mais 180. Ou 4, que é o número de triângulos que eu tenho, vezes 180.
E essa soma deu 720. Então, se eu somar os 6 ângulos internos, essa soma vai dar 720. Tudo bem? Eu vou dar um tempinho para vocês copiarem isso, para deixar o caderno de vocês bem organizado. Então, esse é o outro polígono que nós aprendemos hoje, o hexágono regular. Eu já volto. aí? Copiaram? Olha quanta coisa vocês já anotaram. Se vocês estão com o caderno organizado, vocês já anotaram o que é polígono regular na aula anterior, triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular e agora hexágono regular. Então, olha quantos polígonos nós já estamos estudando aí e descobrindo quanto que mede os ângulos internos, a soma deles, né? Então, a gente viu, vocês anotaram, que a soma do ângulo interno do hexágono é 720 graus. Então, vamos para um exercício? Quanto mede o ângulo interno? Porque eu falei que a soma dos 6 ângulos desse hexágono, por isso que a palavra hexágono, hexa quer dizer 6, é 720. E ele é regular. Você sabe que é regular agora, né? Então, eles são congruentes. Então, quanto que mede esse, e esse, e esse? Quanto que mede cada um desses ângulos que eu fiz em verde aqui? Vou dar um tempinho para vocês e já volto.
daí? Conseguiram fazer? Fácil, hein? Se vocês estão entendendo a lógica que nós estamos usando, o polígono regular significa que ele tem os seus ângulos todos com a mesma medida. Então, eu posso simplesmente dividir. Eu só preciso descobrir quantos ângulos são. Mas é um hexágono, então eu tenho 6 ângulos. Observe aqui comigo. Então, ó, eu vou dividir os 720 graus pela quantidade de ângulos internos, que é 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos. Dividindo isso, eu obtenho 120 graus. Olha o desenho aqui. Então, ó, se eu somar 120 mais 120, 240, mais 120, 360. Mais 120, 480. Mais 120, 600. E mais 120, 720 graus. Então, cada ângulo interno do meu hexágono regular mede 120. Mas, ó, gente, esse 120 é só quando é regular. Se eu tivesse um outro formato de hexágono que não fosse regular, eu não tenho essa garantia que cada ângulo mede 120 graus. Eu sei que os 6 ângulos juntos dão 720. Isso é uma coisa importante, hein? A gente achou que é 120 porque a gente está dizendo que é um hexágono regular. Olha essa informação que é importante. Hexágono regular. Se fosse simplesmente hexágono, não dá para dividir por 6. Ó. Algo importante aí que eu acho que vocês já estão entendendo. Então, quando eu divido por 6, estou dizendo que eu estou dividindo em 6 partes iguais. Tá? Então, iguais significa congruente. Hexágono regular. Tudo bem? Vamos continuar? Agora, vocês vão fazer. Lembra aquele que eu fiz do hexágono? Que eu peguei um vértice e tracei as diagonais? Agora é vocês que vão fazer isso. Então, vamos ler comigo? Aplicando o procedimento anterior. Calcular a soma dos ângulos internos do heptágono regular. O que é o heptágono? Veja aqui. Vou dar uma dica para vocês desenharem. Desenhe esse lado primeiro, tá? Que é eu chamei de lado AB. Aí você desenha 2 para cá, 2 para cá e fecha aqui em cima, tá? Se não ficar bem certinho, do mesmo tamanho, tudo bem, mas tenta fazer o mais congruente possível, para que essas medidas aqui, todas elas, meçam a mesma coisa. E é 7 lados, então vamos contar comigo? 1 lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? 7 lados. Então, isso é um heptágono regular. O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um vértice, qualquer vértice, A, B, um só, C, D, ou E, ou F, ou G, e vão traçar as diagonais. Lembra que a diagonal, por exemplo, se eu escolher o A, vai daqui até o F, do A até o E, e assim por diante. E daí, quero que vocês me digam quanto vai ser a soma. Dica, contem quantos triângulos surgiram quando vocês traçaram essas diagonais. Aí, você sabendo que um triângulo é sempre a sua soma dos ângulos internos, 180 graus. Tudo bem? Vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos. Tudo bem?
aí, conseguiram fazer? Esse aqui, talvez o mais difícil tenha sido desenhar o epitágono, né? Mas eu acredito que vocês tenham conseguido. Então, vem comigo. Eu escolhi um vértice para traçar as diagonais. Pode não ter sido o mesmo vértice que vocês, mas não tem problema. O importante é a gente chegar à mesma conclusão. Então, vem comigo aqui. Então, aqui, ó, eu peguei o ângulo, o vértice F, para traçar as diagonais. Então, eu fiz assim, ó, FA, FB, FC, FD e só, né? Porque FE daí é lado. Ah, professora, eu peguei o vértice A. Não tem problema. Daí ficou AF, AE, AD, AC. O importante é que tenha acontecido isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Tá? Então, quando vocês traçaram, mesmo que não tenha ficado exatamente como a professora traçou, o importante é que tenha 5 triângulos internos. Tá? Então, quando eu parto de um vértice, eu obtenho 5 triângulos. Então, o meu polígono tem 7 lados. E eu tracei 5 triângulos. Então, isso que é importante, tá? Então, não importa de qual vértice você partiu. Você foi do vértice A, você foi do vértice B. Eu escolhi o vértice F. Então, aquilo que eu falei, era para escolher um vértice. Então, eu escolhi o vértice F. Então, eu obtive 5 triângulos. Tudo bem? Tá, e daí? Cada triângulo, um triângulo, ele mede 180 graus, os 3 ângulos de dentro. Então, eu tenho um triângulo, tá? Então, esse ângulo mede 180, ó. Vem aqui comigo. Esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, 180. Esse ângulo, mais esse ângulo, mais esse ângulo, 180. Mesma coisa nesse, mesma coisa nesse e mesma coisa nesse. Então, cada triângulo mede 180 graus. São 5. Então, professora, agora está fácil. Então, é só fazer 180, mais 180, mais 180, mais 180, mais 180. Ou 5 vezes 180. Isto! Muito bem. Estou vendo que vocês estão prestando atenção e estão aprendendo tudo. Vamos lá? Então, aqui, ó, 180, como eu expliquei, vezes 5. Eu, em vez de somar, eu multipliquei por 5. Então, eu fiz assim. 5 vezes 8, 40. Foi 4, né? Porque 5 vezes 8 é dezena, vai dar 40 dezenas, que viram 4 centenas. 5 vezes 1, 5. Com aquele 4 que foi, que eu não escrevi aqui, mas eu sei que foi, eu guardei na minha cabeça, dá 9. Então, a soma dos ângulos internos do epitágono regular é igual a 900 graus. Então, veja bem. Então, a gente sabe que o hexágono, que a gente viu que eram 6 lados, são 4 triângulos, vezes 180, deu 720. Agora eu tenho um heptágono, né, que é um polígono de 7 lados, deu 5 triângulos internos, 5 vezes 180, 900 graus. Tudo bem? Então, somando um primeiro ângulo com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto, com o sétimo, essa soma dá 900 graus. Tranquilo? Fácil? Que bom que vocês acharam fácil. Vamos continuar? E para encerrar, vamos fazer o exercício 5. Isso aqui é um desenho, uma ilustração representando um favo de mel. Vocês já viram favo de mel? Não. Mas quem nunca viu já, ao vivo, né? E nem comeu o mel, assim, do favo, que por sinal é muito bom. Eu já comi, tá, gente? E ele faz muito bem à saúde, o mel. Ele é no formato de um hexágono. Cada favo, onde as abelhas vão depositando o seu mel aqui, ó, ele é desse formato, tá? Então, ele é um hexágono. Essa forma também é bastante utilizada em pavimentos. Não sei se vocês já viram calçadas que tem esse formato aqui, ó. Tá? Mas vamos ler o enunciado? Você sabia que os favos de mel possuem a forma de um hexágono regular? As abelhas fazem os favos todos iguaizinhos,
todos com a mesma medida no seu lado, com a mesma medida no seu ângulo. Elas são, gente, elas são muito boas em matemática, hein? Em desenho, pelo menos, né? Em construção geométrica. Então, todos os favinhos dela têm esse formato, né? De um hexágono, se eu olhar a vista de cima, né? Se eu ficar olhando o favo de cima, né? Eu vejo que ele tem essa carinha aqui, ou se eu colocar na minha frente, ele tem essa carinha aqui. Observe a representação abaixo, ele determina o valor de x. Eu quero saber esse ângulo x aqui. Opa! E agora, professora? Mas a gente estava estudando heptágono, e agora é hexágono de volta? É importante você vai e vem, para vocês verem as diferenças que tem. Então, eu vou dar um tempinho para vocês, e nós já voltamos com a resposta. Tudo bem? E aí, conseguiram fazer?
olha, esse aqui, só para curiosidade, ele tem duas maneiras diferentes de fazer. Eu vou fazer uma no quadro e também vou explicar outra que talvez vocês tenham pensado, porque eu não sei daí qual que vocês pensaram. Vem comigo aqui. Então, aqui, ó. Então, aqui está o meu desenho, claro, não tão perfeito que nem as abelhas fazem, mas aqui eu tenho um pedacinho, é como se eu tivesse dado um zoom naquele meu favo. Então, eu peguei 3 favinhos aqui e aqui está o ângulo X, que eu preciso calcular, tá bom? Então, olha como é que eu vou fazer. Bom, mas se eles se encaixam, ó, tá vendo aqui que eles se encaixam? Aqui, ó, vou fazer em amarelo aqui, ó. Tá vendo esse pedacinho aqui? Eles se encaixam em torno desse vértice, tá? Então, lembra quando eu dei aquela aula sobre mosaico, que eu falei que mosaico a gente vai encaixando? Então, ele forma um ângulo de 360 graus. Então, veja bem aqui, ó. Se esse é X e ele é regular, esse pedaço aqui também mede a mesma coisa. Vou chamar de X. E esse aqui também mede X, tá bom? Ó, tá vendo? Ó? Aqui eu tenho exatamente o ângulo de uma volta. E quanto que mede esse ângulo de uma volta? Ah, professora, ele mede 360 graus. Eu já aprendi isso. Muito bem. Então, ele tem o 3x aqui. Então, olha como é que eu vou fazer. Eu vou pegar o ângulo de uma volta, vou dividir por 3, porque esses ângulos têm a mesma medida. 3 centenas cabe uma vez no 3. Vou abaixar o 6, que é a dezena. 6 dividido por 3 cabe 2 vezes, né? 3 vezes 2, 6. E vou abaixar 0 unidade. 0 unidade cabe 0 vezes no 3. Então, cada ângulo... Então, o que eu achei aqui? Esse X, esse 120, é o meu ângulo X. Então, cada ângulo X, quer dizer, cada ângulo aqui, isso vale para os outros ângulos. Aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120, aqui é 120. Então, todos esses ângulos aqui, ó, eles vão medir 120. E quando eu encaixo os favos, que nem a abelha vai montando os favos e vai enchendo com mel, ela faz isso aqui. Isso aqui mede 360 graus, tá? Então, essa é uma maneira de pensar. Outra maneira que vocês podem ter pensado é aquela que quando eu coloquei os ângulos. Então, eu podia ter pensado assim. É um hexágono o favo da abelha. Então, se é um hexágono, eu vou dividir por 6. 720 graus, nós já sabemos isso, né? 4 vezes 180. 720 dividido por 6 dá 120. Vem aqui comigo aqui no slide, tá? Então, ó, aqui eu dei um zoom, que nem eu fiz ali no quadro, né? Eu fiz um zoom, quer dizer, eu peguei um pedacinho e ampliei para você enxergar melhor. Então, ó, o hexágono aqui, ó. Então, ó, cada ângulo é um ângulo do hexágono, o ângulo interno do hexágono. Então, ó, 720 dividido por 6 dá 120 graus. Então, esse era um jeito de vocês terem pensado. Ou, como eu fiz no quadro. Então, ó, o ângulo de uma volta é 360 graus, né? Aí eu vou dividir por 3, né? Ó, vou dividir por 3, vai dar mais 120. Professora, mas apareceu um X. Apareceu um X e lá no quadro não tinha X. É aquilo que eu falei. A gente pode usar o termo desconhecido. Então, ó, 1x, 2x, 3x. Dividir por 3. Se eu divido 360 por 3, eu tenho que dividir o 3x também por 3. Então, ó, tá vendo? Ó, isso aqui é o princípio multiplicativo. Lembra lá da igualdade das equações? Que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também, para manter a igualdade? Ó, o x deu 120. Então, veja que legal. Isso que é maravilhoso na matemática. Eu tenho vários caminhos que me dão a mesma resposta. Então, o importante é você descobrir qual o seu caminho que te leva à resposta correta, tá bom? Então, hoje, gente, foi só. Então, hoje nós aprendemos o pentágono, o hexágono, né? Relembramos o pentágono, aprendemos sobre o hexágono regular e sobre o heptágono regular. Na próxima aula, nós continuaremos estudando os polígonos regulares. Então, a gente vai ver mais polígono regular, tá? Porque a quantidade de polígonos é muito grande, tá? Então, um abraço, fiquem com Deus, se cuidem e nos vemos na próxima aula. Até mais!